Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos, perguntas que as mulheres em geral têm para ajudar que vocês, ao assistirem às nossas palestras, irem nos bancos e em todos os lugares, consigam entender melhor aquilo que está sendo falado. Oi, gente, acho que é isso mesmo, é um tira-dúvidas principal aí, mais macrão, para depois a gente ir entrando em assuntos específicos na medida em que vocês tiverem mais dúvidas. Então vamos lá, primeira coisa, né, vamos separar o que a gente faz no Women Invest. A gente fala sobre investimentos, que é diferente de planejamento financeiro. Super recomendável fazer planejamento financeiro, mas quando você tem recursos, você tem que cuidar desses recursos para que eles cresçam, enfim. E é isso que é a primeira coisa que a gente vai falar. Por que investir? Eu ganhei dinheiro, seja trabalhando, seja juntando, recebi uma herança, ganhei na loteria, seja lá eu ganhei no Big Brother, seja lá o que for, ganhei este dinheiro. Por que eu vou investir? Porque eu quero ficar mais rica com ele? Um passo antes. Porque se a gente não fizer nada com ele, colocar embaixo do colchão, o que vai acontecer? Ele vai perder seu poder de compra. Então, se você, a gente está até conversando aqui, você quer comprar uma casa e a casa custa 500 mil, tá? Então eu vou demorar 5 anos para comprar essa casa de 500 mil. Tá, vai chegar lá, daqui a 5 anos, juntei os 500 mil, vai acontecer uma coisa. Se ela sofreu o efeito da inflação, não é nem valorização do imóvel, nem nada. Se ela sofreu o efeito da inflação, ela já não vai mais valer 500 mil, né? Então, para a gente fazer este contexto, primeira coisa é entender o que é a inflação. A gente vem sim de uma cultura onde a gente conhece o termo inflação, mas eu acho que a Denise falando, explicando um pouquinho melhor, vai ajudar. A inflação, no fundo, é a variação dos preços ao longo do tempo, né? Por que eles variam? Porque tem várias situações de restrição de oferta ou de demanda de um bem. Então, o exemplo mais recente, aconteceu a pandemia, você teve um problema de fábricas fechadas, aqueles produtos param de ser produzidos e aí o preço deles sobe. E vice-versa, em momentos que você tem super safra de alimentos, o preço de alimentos desce. Então tem flutuações de preços o tempo todo. O que a gente já viveu no Brasil até foi uma coisa diferente disso. Foi um processo hiperinflacionário e inflacionário, onde a inflação ia se acelerando a cada ano, não só por conta dessas flutuações de preços, mas também porque você tinha um processo de indexação. Salários eram indexados, contratos eram indexados. A gente carrega esse passado até hoje, essa que é a verdade, né? Contratos quase todos ainda são indexados ao Lembrando índice de inflação. O que é indexar? Vamos lá, explica, Perfeito. por favor, o que é indexar. Indexar é colocar em qualquer contrato um índice que vai ir atualizando o valor daquele dinheiro ao longo do tempo. E veja, Ele nós vai estamos estar falando em juros. ele vai estar ligado a este índice, então ele está indexado. Exatamente. E quais são os índices de inflação mais conhecidos? O Brasil já teve muitos índices de inflação, porque você precisava medir inflação o tempo inteiro. Então a gente tinha índice que era semanal, índice só de São Paulo, índice de outro do Rio de Janeiro. Hoje, depois de passados 30 anos de plano real, que nós estamos aniversariando aí, né, de estabilização, a gente tem principalmente um grande indicador de inflação, que é o IPCA. Tem um outro que é o INPC, mas acho que o principal que baliza as decisões de política monetária, que o mercado sempre olha, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É um índice que é medido pelo IBGE, ele é divulgado. Você tem o IPCA 15, né, a cada 15 dias, mas o IPCA cheio é divulgado mensalmente. Ele tem como objetivo medir a evolução dos preços de tudo que uma família que ganha entre 1 e 20 salários mínimos consome. Então é feita uma pesquisa ao longo de um ano para medir o que as pessoas consomem, qual a quantidade desse consumo, essa cesta é montada e aí você tem pesquisadores que vão acompanhando a evolução desses preços todo mês. A composição do IPCA muda? A composição do IPCA muda ao longo do tempo. Ela muda de 10 em 10 anos, mais ou menos, quando é feita uma nova pesquisa, e muda porque a gente hoje não consome mais videocassete, que estava na POF anterior a essa. A gente consome streaming, né? Então esses produtos novos que a gente passa a consumir tem que entrar na cesta de consumo com o devido peso, e o peso vai mudando ao longo do tempo também pela mudança de hábitos de consumo. Então muda o peso dessas coisas
Eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de inflação essa inflação do IPCA nunca é a sua inflação, né? Porque as pessoas falam assim, ai, falou que subiu 4%, não sei aonde, para mim subiu 10, né? Subiu 15. Por quê? Porque a sua cesta é sempre diferente de uma cesta média de uma família de 1 a 20 salários mínimos. Você pode não consumir escola se você não tem filhos. Então... não é só ligado à renda, é muito forte ligado à Perfeito. renda, mas a gente tem que olhar o IPCA como um balizador. Perfeito. Ele é uma referência, mas é como a Denise falou, você não tem filhos, você é mais velho, enfim, você é sozinha, tem hábitos diferentes, ou você viaja mais, viaja menos, então a gente tem que olhar, mas um fato importante é que a inflação existe. Perfeito. A gente está vendo agora, hoje a gente está falando dia 30 de janeiro de 2024. A gente está falando muito de mudança de preço de passagem aérea. Sim. Então, todas essas coisas fazem diferença para o nosso planejamento, para aquilo que a gente vai fazer. Então, também tem que olhar a inflação curta, a inflação longa, quais são os nossos planos, tudo isso. Você vai educar um filho, como a Denise falou, todo mundo que tem filho em escola privada sabe que isso tem um peso muito importante no orçamento. Isso, ou se você vai, a gente vai entrar num outro contexto, você quer que teu filho estude no exterior, você também tem que levar. Mas vamos lá, voltando então para a inflação, só para a gente lembrar, gente, primeira coisa, porque eu vou investir, porque eu vou proteger aquilo que é meu e eu não quero que ele perca valor ao longo do tempo. Então, a primeira coisa básica é essa. E aí é isso. E um bom balizador para isso, quando a gente está falando de inflação, é o IPCA, que é o indicador oficial aí de inflação. E o IGPM? O IGPM é outro índice muito usado, principalmente em contratos de aluguel. Ele é o índice geral de preços, ele é calculado pela GV. Ele tem uma vantagem sobre muitos índices, é calculado há muitos anos, então você tem uma série muito longa dele. Mas a diferença é, o IPCA é o índice de preço ao consumidor. Na verdade, você vai lá no supermercado, você pega o boleto da escola, o preço final dos produtos. O IGP, ele é uma composição de preços atacado, tem um pedaço que é o varejo consumidor também, e índices de preços ligados à construção civil. Então, ele é chamado índice geral de preços. Ele não é um índice oficial da inflação hoje, oficial no sentido de que o Banco Central usa o IPCA como referência. Então, vale a pena usar o IPCA e não o IGPM, mas ele ainda é usado em contratos de aluguel. Como ele tem preços no atacado, ele tem muitas commodities dentro dele, ele é um indicador que ele oscila mais quando o câmbio oscila, porque ele tem mais ali produtos que são importados na composição dele, ele é mais sensível a câmbio. Então, em momentos, por exemplo, você tem desvalorização cambial, você tem uma diferença muito grande entre o IGP e o IPCA. Mas eu diria assim, para quem está olhando e começando a investir, o IPCA é um bom balizador para a gente olhar. Inclusive porque os produtos do mercado financeiro que são oferecidos, a sua grande maioria, estão ligados ao IPCA. Então, para você poder comparar banana com banana, tem que fazer isso. Denise, antes da gente entrar aqui, porque eu queria falar sobre renda fixa e renda variável. Só que eu acho que antes da gente entrar na renda fixa e na renda variável, eu queria que você explicasse um pouquinho do que as pessoas chamam de política monetária. Parece complicado, mas na verdade é o seguinte, a gente falou de inflação, e daí como é que a gente faz para controlar? Qual que é o papel do Banco Central? O que é essa tal de política monetária? Para que ela serve? E daí a gente vai enxergar que impacto que ela tem nos nossos investimentos. Perfeito. Inflação é ruim, né, gente? Como eu comentei, uma aceleração inflacionária é ruim. A gente perde referência de preços, fica super bagunçado, não sabe se uma coisa vale isso ou não vale, quando você tem preços subindo loucamente, como um processo que a Argentina está vivendo no momento. Então, debelar a inflação é uma das funções dos bancos centrais no mundo inteiro. O Brasil, desde 1989, tem um sistema que se chama metas de inflação. Então, uma vez por ano, o Conselho Monetário Nacional, onde tem ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central, decidem qual vai ser a meta de inflação para os próximos anos. E o Banco Central tem como tarefa perseguir aquela meta. Como ele faz isso? Ele faz isso através da tal da política monetária, que é usar como seu instrumento, que é a taxa de juros, subindo ou diminuindo a taxa de juros, para perseguir essa meta. Taxa de juros básica da economia, não é a taxa que o banco cobra de você, não. Exatamente. É a tal da Selic, que a Denise vai explicar. Mas a gente está falando aqui de uma coisa que é estabelecida pelo governo, que é a remuneração que o governo te paga. Exatamente. A taxa Selic é a taxa de juros que o governo paga por um título público, basicamente, né?
E aí, a partir daí, como você bem colocou, o sistema financeiro fixa as taxas de remuneração e também de crédito, né? Quando ele vai cobrar o empréstimo, a Selic é referência, mas a gente sabe que entre a Selic e o que a gente paga no empréstimo tem uma diferença bem grande, que é o tal do spread bancário. E exatamente por isso que a Selic é a referência, que a política monetária e olhar o que está acontecendo é muito importante. Tá? Lógico, na composição final do empréstimo, como a Denise falou, você vai ter lá o risco de ser bom pagador, de não ser bom pagador, o prazo, tem várias coisas que a gente vai falar na renda fixa, mas o principal é olhar para a Selic, porque é ela que vai dar o direcionamento daquilo. Então, a gente tem 2 pontos muito importantes aqui, que é a Selic e a inflação. Tá. E aí, o que é a tal da política monetária, né? Por que subir juros e reduzir juros afeta a inflação? Eu tinha comentado lá da pandemia a questão de oferta e demanda afetando preços, né? Principalmente é isso, escassez de um produto, o preço sobe, excesso de oferta de um produto, o preço cai. E aí o Banco Central usa a taxa de juros para provocar mais demanda ou menos demanda na economia. Como? Uma taxa de juros mais baixa, ela estimula famílias a contratarem dívida, né? Fica mais barato comprar a prazo quando a taxa de juros é baixa. Não é tão interessante assim fazer investimento, porque a taxa está muito baixa, eventualmente eu vou consumir mais do que poupar nesses momentos, e esse gasto estimula a economia e faz com que a economia cresça mais e demande mais produtos, e o preço dos produtos tende a subir. A inflação tende a subir nesses momentos em que eu estou estimulando a economia como o Banco Central. O oposto acontece quando o Banco Central sobe juros. Então, ele sobe juros, fica mais caro emprestar, fica mais caro investir que eu estou falando em empresas, né? Fazerem investimento, porque elas precisam tomar financiamento, esse financiamento está mais alto, e aí a economia esfria, no sentido de que a atividade cai, e aí tem menos gente comprando os produtos e a inflação cai. Então, em momentos em que o Banco Central precisa controlar a inflação por qualquer movimento, eu citei a pandemia, né? Ela provocou uma pressão inflacionária, como é que eu vou trazer essa inflação para baixo? Esfriando a economia e, portanto, subindo taxa de juros, que foi o processo que a gente viveu de 2020 para cá. Nós estamos num momento diferente, como a Lena colocou agora em janeiro de 2024, nós estamos no momento de redução da taxa de juros, porque a inflação vem caindo, vem ficando sob controle, né, mas se aproximando das metas definidas pelo Banco Central, e aí a gente está no momento de redução de taxa de juros. Isso é um papel muito importante do Comitê de Política Monetária, porque, não, pode jogar a taxa de juros lá embaixo. Espera um pouquinho só, eles estão analisando, estão olhando, fazendo isso com bastante cautela, e esse pessoal está fazendo um bom trabalho, melhor que o resto do mundo até. Né? Exatamente, foi premiado e tudo. Acho que o Banco Central, o sistema de metas de inflação tem um monte de rituais, né? De mostrar que a decisão é técnica, ela não é política, ela não é da cabeça do presidente, né? Os diretores se reúnem, analisam como é que está a atividade, como é que estão caminhando os setores, como é que está o quadro fiscal do Brasil, como é que está a própria inflação, como é que estão as expectativas de inflação, as pessoas esperam que os preços vão cair ou vão subir nos próximos meses. Então ele faz uma análise grande do cenário macroeconômico para tomar sua decisão em reuniões que acontecem a cada 45 dias e que tem todo um ritual. Uma semana antes eles não podem falar com a imprensa, a reunião dura 2 dias, a gente está passando por uma reunião hoje, né, 30 de janeiro, ela começa hoje, amanhã ele divulga o resultado, divulga uma ata da reunião dizendo como votaram os diretores. Na verdade, no dia não, divulga um comunicado dizendo qual foi a decisão e uma semana depois uma ata da reunião de por que eles decidiram daquele jeito, né? Quais foram os elementos dos cenários que levaram a essa decisão. Então, isso acontece em vários países, tanto que amanhã vai ser mais uma super quarta, porque também tem nos Estados Unidos, porque os bancos centrais no mundo, e só fazendo uma parte, isso é uma coisa momentânea, com a pandemia a gente viu que a inflação aconteceu em muitas partes do mundo, quase todos os lugares. Então também tem, como a gente tem um histórico de inflação, a gente até soube trabalhar melhor com isso, mas você vai lá, fala com europeus, fala com americanos, nunca passaram por isso. Então também tem aqueles de super quarta, porque você tem a decisão lá fora, que é o mesmo efeito. Vai ter um efeito no cenário de investimentos, nos títulos públicos. Então, só retomando, falando do título público. O título do público é o que o governo paga para tomar o dinheiro emprestado.
tá? Então, quando a gente fala a Selic, significa se você tiver hoje, a Selic está em 11,75. Então, eu quero dar o meu dinheiro para o governo brasileiro, estou falando, né? Vai me pagar 11,75%. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram anos de basicamente taxa zero. Agora a gente está em torno de 5%. Assim, é muito, com este exemplo tão grande entre 0 e 5, a gente sente muito o que isso influencia na economia. Então é isso que a gente tem que guardar, a inflação IPCA como sendo uma boa referência, e quando a gente fala em taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central fixa e que remunera os títulos públicos, é uma taxa básica para a gente olhar. E a gente não pode esquecer, sempre assim, Selic, praticamente a mesma coisa que CDI. Esse é um bom ponto. Né? Porque senão, mas é Selic ou é CDI? A diferença é mínima, os dois estão super casados, eles têm a mesma coisa. Quando você fala, tem um título que paga CDI, tá pagando Selic. Eu acho que é esse que é isso é muito importante a gente falar. Então, uma outra coisa, quando a gente então falando de investimento, a gente já entendeu, a gente tem que investir para proteger o nosso dinheiro. Primeiro ponto, a gente tem que investir para conquistar nossos sonhos, a gente tem que investir para lá no futuro tá bem, né? Então não é só a inflação, você tem que ganhar alguma coisa além disso. Então você tem seu dinheiro e fala assim, bom, agora como eu vou investir?